Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês técnicas de liberação miofacial de autotratamento para os pacientes com queixas de epicondilite medial do cotovelo, ou as famosas lesões de cotovelo de golfista. Aproveito e faço um convite a todos que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal, deixem seus comentários, suas sugestões, o like de vocês, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que vive reclamando de dor de cotovelo. E aqui no link de descrição desse vídeo, vocês terão acesso a todas as minhas redes sociais e produtos que eu utilizo na minha prática clínica com os meus pacientes. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, no vídeo de hoje, por ser até um tema corriqueiro, que sempre eu recebo mensagens, eu vou demonstrar para vocês algumas técnicas de liberação miofacial para os pacientes com dor na região medial do cotovelo, na região interna, as famosas epicondilites mediais do cotovelo ou cotovelo de golfista. Na região medial do cotovelo, nós temos músculos que se inserem num acidente ósseo que nós chamamos de epicôndilo medial. O que seria isso? Vamos lá demonstrar para vocês. Na região, então, interna do cotovelo, nós temos, eu já ensinei para vocês no vídeo anterior, quando for palpar, sempre quem tem dificuldade, é claro que para quem é da área isso é muito simples, só de colocar um dedo eu já sei que eu estou sobre o epicôndilo medial. Mas para quem tem dificuldade, tá vendo? Dá para perceber até uma bolinha aqui, nessa região. Esse é o epicôndilo medial. Mas para quem tem dificuldade para localizá-lo, pode colocar a mão espalmada, posicionar os dedos sobre a estrutura e deslizar a pele por cima. Tanto para cima e para baixo, para frente e para trás, ou até movimentos de circundução. Eu vou localizar então uma proeminência nessa região, o qual nós chamamos esta proeminência de epicôndilo medial do cotovelo. Epicôndilo medial do húmero, tá? O epicôndilo medial do húmero é de onde partem os músculos flexores de punho e dedos. Então, quando eu faço esse movimento, repara que eu tenho uma certa contração da musculatura flexora do meu punho. Nesta porção, que é a porção de maior calibre do meu antebraço, é onde eu tenho o ventre muscular. Nessa extremidade, nós temos mais os tendões que vão se inserir em punho e dedos, algumas articulações específicas da mão. E aqui, nesta região do epicôndilo, é de onde partem esses tendões. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar técnicas específicas para soltar esses músculos no decorrer do caminho, na sua extensão para os dedos. Então, esses pacientes eles têm uma sobrecarga maior do que da tensão desses músculos sobre a região do epicôndilo medial. As causas são inúmeras, desde atividades repetitivas, esforços específicos, posicionamentos de cotovelo sobre estruturas mais rígidas ou até atividades físicas que geram também uma demanda maior desses músculos. Então é muito variado, mas a área e localização dos sintomas é na região medial do cotovelo, na região interna do cotovelo. Por quê? Porque nós consideramos esta uma posição anatômica, onde isto é anterior, é a nossa frente. Quando eu olho de frente, isso seria a minha posição anatômica. E tudo que está para fora nós chamamos de lateral ou externo. Eu prefiro o termo lateral. E tudo que está mais próximo do meu tronco, da minha linha média, nós chamamos de medial ou interno. Então, por isso, epicondilite medial do cotovelo. E quando na região externa, nós chamamos de epicondilite lateral, ok? Então, como que nós vamos fazer? Para essa técnica, vocês vão localizar primeiro o epicôndilo, com a ponta dos dedos, localizou, dele para baixo, nós vamos agora começar a palpar toda a extensão do ventre muscular. Então eu venho com o meu polegar e palpo, buscando pontos de
sensibilidade nessa musculatura. Eu já encontrei um aqui bem claro para mim. Eu vou manter esta pressão sobre esse ponto. Eu vou manter uma mesma pressão por todo o tempo, até eu começar a perceber o quê? Alívio dos sintomas. Ou seja, essa dor, ela tende a ir diminuindo, acomodando e melhorando. Caso eu perceba que essa dor começou a exacerbar, eu posso sair desse ponto e buscar um outro ponto. Porque pode ser que o grau de irritabilidade naquele ponto, daquele tecido, ele seja muito alto. Encontrei um outro ponto. Vou manter essa pressão. Por quanto tempo? Tempo suficiente para alívio dos meus sintomas. Assim que os sintomas aliviarem, eu troco e vou buscar outro ponto. Tá? Eu estou demonstrando assim para você, mas poderia ser exatamente dessa maneira, essa palpação fica mais fácil. Eu vou palpando por toda a extensão. Essa, então, é a área por onde percorre os músculos flexores de punho e dedos, que partem do epicôndilo. Então é nessa extensão que eu vou palpar por esses músculos, buscando por pontos. Encontrei já mais um aqui. Talvez por causa que ontem eu fiz exercícios de bíceps na academia e costas, trabalhei muitos flexores, hoje eu tenho uma sensibilidade maior. Pode ser apenas para mim uma dor muscular tardia só. Nada impede, caso vocês queiram fazer, pode soltar também esses músculos. É bem interessante. Tá? Então, com essas técnicas de pressão isquêmica, onde eu pressiono, sustento, isso vai causar uma isquemia local temporária. O que é? Uma falta de vascularização sanguínea naquele ponto específico de sensibilidade, que quando eu retiro essa pressão do local, eu tenho uma melhor vascularização, ok? Uma vascularização local melhor desse músculo, o que tende a melhorar esses pontos dolorosos. Então, a técnica de pressão isquêmica. Eu vou localizando pontos. Ou dígito pressão. Ok? Muito bem. Uma outra técnica que eu costumo utilizar com frequência é a miofacial com deslizamento. Eu costumo fazer de epicôndilo lateral da mão em direção ao cotovelo, mas de epicôndilo medial eu gosto de utilizar do cotovelo em direção à palma da minha mão. Acho mais prático e mais anatômico. Então posiciono desta maneira e aqui eu vou realizar então o deslizamento. Eu inicio nunca em cima do epicôndilo, sempre imediatamente após o término dele, abaixo dele, e deslizo, próximo ao punho e volto. Lembrando que essa técnica tem que ser feita de forma lenta, profunda, utilizando o calcanhar da mão, que é essa estrutura entre o punho e a mão, onde você vai oferecer essa pressão sobre o tecido, no sentido de deslizamento, uma massagem profunda e longitudinal. Aqui nós chamamos de proximal paradistal. Mais uma vez, voltando para a anatomia, que eu sei que tem muitos estudantes que nos acompanham, tudo que está mais próximo do meu corpo a gente chama de proximal. Tudo que está mais distante nós chamamos de distal. Então essa técnica nós aplicamos de proximal para distal. Eu não tenho pelo no braço, então eu não preciso utilizar creme, óleo, mas caso o paciente de vocês ou você mesmo tenha muito pelo, pode colocar um pinguinho e espalhar, até porque tem que se manter um certo atrito sobre a pele. Então, é muito comum nessas técnicas começar a gerar uma certa hiperemia. O que é isso? Uma vermelhidão na região da pele. Isso é muito interessante, isso mostra que está vascularizando melhor aquele tecido. Aquele tecido está começando a ter uma nutrição melhor, às vezes até um certo aumento da temperatura. Mas cuidado com o excesso de pressão e intensidade durante a técnica. Menos é mais.
Então sempre com cuidado, de forma lenta, mantendo sempre de uma forma rítmica e cuidadosa. Para aqueles que preferem, também poderiam estar utilizando o do polegar. Posso fazer esse deslizamento com o meu polegar. É mais desgastante, mas é uma outra alternativa. E o braço sempre apoiado, tá? Eu estou mantendo o meu braço elevado só para posicionar melhor na câmera para vocês conseguirem ver. Mas o braço sempre apoiado. Então, é ideal que eu tenha um coxim, que é o quê? Um apoio. Por exemplo, esse do meu mousepad. Coloco aqui e aí eu vou liberando, então, toda a extensão dos músculos flexores. Na região do punho aqui, praticamente só tenho tendões. Não tenho a necessidade de chegar nessa região. Mas na região do ventre muscular, realmente. Então, mais uma forma de vocês liberarem, então, essa musculatura medial do cotovelo. Nesses pacientes, eu costumo utilizar muito também a faixinha, o tensor, para epicondilite medial e também para lateral, que é aquela banda de tensor, aquele tensor elástico que é colocado aqui, muito comum da gente ver a utilização pelos tenistas, quem joga tênis utiliza com frequência, a qual faz uma pseudo-inserção e ela diminui a sobrecarga, a tensão na região da inserção do epicôndilo medial do cotovelo. Ou seja, ela é bem interessante para corroborar com todos os procedimentos que estão sendo feitos. A aplicação, então, da tira elástica, ok? O tensor na região proximal. Como colocar ele? Eu posso dobrar meu cotovelo e imediatamente após eu sentir que eu consigo fletir ele, aqui eu vou colocar essa faixinha. Ela não pode ficar na dobradiça do cotovelo aqui e dificulte para eu dobrar o meu cotovelo. Não, ela vem logo imediatamente após. Aqui eu já colocaria aqui por cima então esse tensor, o qual vai ajudar bastante a diminuir a tensão sobre a inserção no epicôndilo medial. Okay? Então tentei passar um pouquinho para vocês da minha prática clínica que eu tenho com os meus pacientes. Essas são técnicas que eu utilizo como orientação para casa, porque eu acredito muito que o tratamento ele é um conjunto, é uma aliança terapêutica. Não pode ser só o fisioterapeuta trabalhando e o paciente em casa ele só dá carga. Esse tratamento ele vai ter um péssimo prognóstico. Então eu dependo muito do que da inserção desse meu paciente, que ele realmente ele cria uma coligação comigo para que a gente possa tratar ele na clínica e ele possa dar continuidade com esse trabalho, com esses exercícios em casa. Isso vai corroborar para melhorar o prognóstico dele, para que a gente tenha resultados mais efetivos e mais precoces, o que vai ajudar muito na sua evolução. E até futuramente, como eu costumo dizer, antes do paciente voltar para mim, eu prefiro que ele já tenha uma série de orientações. Tenta se tratar em casa, se ele não conseguir, aí ele vem para o especialista. Mas muitas queixas, às vezes até de epicondilite, muitas delas, algumas é claro, elas são simples às vezes. Técnicas como as que eu utilizei para vocês é suficiente muitas vezes para tratar, ficar bem, melhorar e tocar seu barquinho, tocar sua vida sem precisar de um profissional de imediato. Mas como eu sempre repito, se persistirem os sintomas, um profissional, um especialista deve ser consultado para que então ele faça toda uma avaliação minuciosa do seu quadro e trace então uma conduta terapêutica pertinente às suas necessidades. Muitos dos pacientes que eu atendo com epicondilite e que às vezes já viram alguns vídeos meus, se trataram em casa e não melhoram, muitas vezes o problema vem da coluna cervical. Então é como eu digo, um profissional ele tem que ser consultado para que ele possa avaliar minuciosamente o seu caso e então prescrever uma conduta que seja efetiva para o seu quadro clínico, para daí sim desenrolar e melhorar esse processo, ok? Aproveito, faço um convite a todos que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal, deixem seus comentários, as suas sugestões, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que vive reclamando de dor de cotovelo.
Dê o seu like aqui no nosso vídeo, isso ajuda muito a fortalecer o nosso canal. Ative o sininho e não deixe de fazer parte das nossas redes sociais. Todas elas estão aqui no link de descrição desse vídeo, assim como muitos dos produtos que eu utilizo, os equipamentos que eu utilizo na minha prática clínica com os meus pacientes. Um forte abraço e saúde a todos!